Estamos na costa de Adélie, imediações da estação francesa Drummond-d'Urville, que está ao sul, nas minhas costas. Pouco à direita está dois comboios de transporte de equipamento, comida, mantimentos para a estação científica que ficam no Domo C, o Domo Concórdia. O detalhe curioso é que o Domo Concórdia vai ficar ao sul dessa região, aproximadamente a 1000 quilômetros de distância, e nesta localidade nós temos a maior espessura de neve e gelo já mensurada no continente antártico. Isso dá algo como 4.776 metros de profundidade só de gelo. Também nessa região, o continente que está abaixo desse gelo tem uma depressão de mais de 2.300 metros, marcando exatamente a possibilidade de ter uma das maiores depressões existentes no planeta Terra em áreas continentais e também a maior cobertura em termos de espessura da atualidade do nosso planeta. Também a partir daqui da Terra de Adélie é possível encontrar mais ou menos 300 quilômetros em direção agora ao norte, em direção ao oceano, o polo sul magnético do planeta Terra. É interessante destacar que o manto de gelo que cobre a Antártica, em algumas áreas ele é mais espesso e tem uma ondulação maior, então ele forma como se fosse uma pequena calota, um pequeno domo, né? Então existem alguns domos, como o Domo A, o Domo B e o Domo C. Então o Domo Argus, o Domo C, que é o Domo Concórdia, que fica a mais ou menos 1000 quilômetros de distância aqui a partir da estação de Drummond-d'Urville. No programa anterior, falamos a respeito das mudanças climáticas como consequência das ações humanas. Mas como é possível afirmar que o clima hoje é diferente do que foi há 500, 1000, 2000 anos atrás? Afinal, o que são testemunhos de gelo? Testemunhos de gelo, na verdade, é amostras, que são, a gente diz testemunho, mas é um cilindro, você vai na geleira e perfura a geleira, porque, contrário ao que o leigo geralmente pensa, as geleiras não são formadas por congelamento d'água, e sim formada pela precipitação de neve. E cada vez que a neve está precipitando, está carregando consigo todas as características da química da atmosfera e do clima. Então nós vamos lá, perfuramos e trazemos as amostras em estado sólido, inclusive, de amostras que retornam no tempo. Nós temos amostras aqui de 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Fazemos uma bateria de análises químicas e isso eu consigo te dizer para ti se o clima de 1500 na época do descobrimento era mais quente, mais frio, mais úmido, qual é a variação de temperatura, se houve erupções vulcânicas, se houve alguma erupção solar que deixou marcas, mudanças de micro-organismos, e o que isso representou em troca de biomas e até micrometeoritos. A Antártica é um grande armazenador de água e tudo que está junto com ela com água. Um dos objetivos desse projeto é coletar testemunhos de gelo, a gente escava, coloca como se fosse um cano, aprofunda ele no gelo, depois retira aquele cilindro de gelo que tem lá dentro. E se tu imaginar um vidro cheio de arroz, existem espaços entre os grãos de arroz. A mesma coisa acontece no gelo. E esse ar que está lá, ocupando esse espaço, é do dia que aquela neve caiu e começou a ser compactada. Então se eu tenho uma taxa de acumulação de 1 metro por ano, e eu faço um furo de 10 metros, assim, a grosso modo, eu sei que aquele ar que está lá embaixo, na última parte do meu testemunho, tem 10 anos. E eu posso chegar a 100 metros de profundidade. Então, numa taxa de acumulação menor, eu posso fazer testemunhos, como a gente já fez, testemunhos com mais de 100 metros, de 1750, 1720. Então eu sei a composição da atmosfera antes do início da Revolução Industrial e depois, quando a gente trabalhava na atmosfera com testemunhos aí de 100 partes por milhão de CO2, que não é o gás mais nocivo para efeito estufa, para 420 partes por milhão, como se pega hoje. Isso é o efeito estufa que provoca o aquecimento global. E se considerar, por exemplo, que o metano é 21 vezes mais
retentor de calor na atmosfera do que o próprio CO2. Então, nós temos muito mais metano na atmosfera que nós tínhamos no início do século. E é importante sempre destacar o testemunho de gelo obtido no Monte Jones, onde a professora Franciele, na época doutoranda no Centro Polar e Climático, detectou a poluição de arsênio através da produção de cobre no Chile. Então, a produção de cobre global é basicamente chilena e, claro, o material que exala dessa indústria, dessa produção, dessa mineração, ele deixa o seu registro na atmosfera global e ele fica depositado na Antártica. Então, através desse testemunho de gelo e do doutorado da Franciele, a gente entendeu claramente a conexão entre as atividades humanas, seu registro ambiental, preservados na Antártica. Essa missão, especificamente para o nosso grupo, para a nossa divisão de glacioquímica e climatologia polar, o foco principal é na questão dos microplásticos, né, que está cada vez mais aparecendo, porque muitos estudos estão tentando entender a médio e longo prazo o efeito dos microplásticos tanto na saúde humana quanto na natureza. Na preparação do equipamento de coleta de uma das atividades que nós vamos ter esse ano, que é procura de microplásticos. Então tu não pode usar nenhum tipo de plástico no teu equipamento. E nós nos encontramos com um desafio enorme. Hoje tudo que tu vai utilizar, tu trabalha com plástico. Capa de fio, fita, cola, adesivo, capas, revestimentos. E nós tivemos que usar tudo de metal. E foi um desafio enorme. Ele conseguiu montar um equipamento que acredito que vai funcionar muito bem na busca desses microplásticos. Ele é, na verdade, um filtro para uma amostra específica, né, de testemunho de gelo que a gente costuma recolher a partir de perfuração do manto, né? A gente vai fazer nessa expedição umas amostragens de perfuração rasa, então a gente acredita que talvez os 10, 15 primeiros metros serão coletados e cada seção desse testemunho cabe aqui dentro, né? Então esse sistema ele é um derretedor. Aqui dentro nós temos 3 níveis distintos de malha para filtração e o objetivo é tentar pegar particulado de plástico. A gente ainda não sabe o que vai encontrar, talvez tenham outros tipos de particulados também. A gente vai tentar fazer uma avaliação visual num primeiro momento ainda no navio, em campo, isso é um equipamento de laboratório, né? Depois vai ser feito outras análises, né, mais criteriosas, então, nessas placas. E qual é a importância dessa pesquisa em microplásticos? Que ela é razoavelmente bem recente, tem coisa de 20 anos. Os microplásticos entram na cadeia alimentar, porque eles flutuam na água do mar. E eles são alimentos que substituem o plantônico. Então os peixes vão se alimentar desse microplástico com materiais contaminados. E ele vai entrar na nossa cadeia alimentar. Já existem trabalhos de microplástico presente no sangue, microplástico presente no cérebro, microplástico presente na corrente sanguínea nos rins. Então é uma questão extremamente séria e a dispersão dele no planeta é enorme. A Antártica é o lugar mais isolado do planeta Terra. Se você detecta sinais de poluição, muitas vezes milhares de quilômetros da costa, ou mesmo na costa, essas amostras não foram originadas lá. Essa contaminação não foi originada lá. Essa contaminação foi transportada por milhares ou mesmo dezenas de milhares de quilômetros do hemisfério norte. Ou seja, o sinal é global. Por isso que nós vamos na Antártica. Se você encontrar concentrações altas de micropartículas, ou como nós já encontramos de urânio em algumas amostras, ou de arsênico,
Isso é uma poluição global, não é local. Vai ser gratificante poder entregar um produto diferente para a universidade, para os grupos de pesquisa. E, se Deus quiser, a gente vai sair com bons dados de lá. E meu sentimento, a minha esperança é de que tenham muito poucos microplásticos presentes na Antártica. Eu acho que isso é o que eu gostaria de ver nos resultados. No próximo programa, vamos falar sobre como é a rotina na Antártica e as experiências daqueles que já estiveram nos lugares mais isolados do mundo.